paciente adorou, que é um caso bem agressivo, né? Uma perda por erosão. O paciente tinha refluxo gastroesofágico, então fazia muita erosão dessas cervicais. Novamente os preparos, né, dos dentes, e eu gosto sempre, né, de escanear no molde. Eu faço o escaneamento e mando para o laboratório. Algumas fotos, esse aqui é um bloco, né? O paciente queria dentes mais escuros, então a gente fez em A3,5, né? Então vejo que esse bloco ele tem um degradê. Aqui é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro, e aqui então ele vai ficando cada vez mais puxando a matriz do A3,5, né? Veja bem, né? Vai alterando a coloração. E aí, depois da cimentação, né, dessas coroas, fica um caso bem legal, né, se você comparar da forma que chegou e da forma que ficou, né? Então vamos lá. Muito bem. Então a primeira condição, né, que a gente falou então foi se você tem, né, né, o scanner e só quer enviar então as imagens para o laboratório. A segunda condição então seria o seguinte, né? Tá aqui. Você não tem scanner, você não tem fresadora e você quer que o laboratório vá no teu consultório fazer o escaneamento. Então, se tiver um laboratório na região que tope fazer isso, né, como eu falei, né, o Trishape ele é acoplado a um laptop, né, e aí ele consegue levar esse material e esse equipamento até o teu consultório e ele faz o escaneamento, né. Agora o custo, será que você, eu não estou gastando com uma fresadora, não estou gastando com com um scanner, né, não investi aí os meus talvez 120, 150 mil no começo. Será que eu vou pagar menos? Não sei, tem que ver o valor com o seu laboratório. É claro que o laboratório, por ter investido nesses equipamentos, ele vai querer tirar um pouco a mais do que um valor convencional. Então eu sempre aconselho ficar um pouco mais esperto nisso aí e entrar num acordo com o teu consultório, com o teu laboratório. E a terceira condição seria o quê? Seria você fazer a moldagem convencional, você vazar o modelo de gesso, né, troquelar ele, enfim, botar os análogos, no caso de implante. Perdão. E aí você vai então definir. Normalmente esses escaneamentos sobre dente a gente tem feito cada vez menos com o laboratório, tá? A não ser quando você faz realmente um jogo de laminado anterior, você quer estratificar, você quer fazer alguma alteração de cor, né? É um paciente muito jovem, você quer fazer bordas incisais bem translúcidas, com opalescência, então cores mais quentes, cores mais frias no dente, então você acaba então necessitando mandar realmente para o laboratório. Quando são dentes mais monocromáticos, você pode até fazer no seu consultório diretamente, você pode fresar na tua unidade de fresagem, não tem problema nenhum, né? Desde que você domine, né, você venha dominar a técnica de fresagem. Agora, então, muito mais casos são enviados quando é prótese sobre implante, né? Então, a gente faz aquele escaneamento do Scanbody, né, que vocês viram lá no começo, a gente escaneia o Scanbody e manda, ou no caso aqui, a gente faz o vazamento dos análogos e manda para o laboratório, né? Então, isso tem sido mais frequente. Por quê? Porque se for peças maiores, o laboratório vai precisar fresar uma ponte de 3, 4 elementos que adapte a essa base do implante, aqui, a cabeça do implante. Então, você não vai conseguir fazer estruturas metálicas de cobalto, cromo ou de titânio com a sua fresadora de clínica. Você não consegue isso. São fresadoras grandes, né, que tem que fazer, então você acaba realmente mandando para o laboratório. E aí dali ele vai decidir se ele faz ou se ele manda para um centro de usinagem. Então, cada vez menos casos sobre dente, cada vez mais casos sobre implantes são mandados para o laboratório. Que é um casinho que a gente fez lá no passado ainda, né, bem no começo ainda, com o laboratório. Veja aqui que tem um abutment aqui, que é um implante, né, na região de canino. Então aqui foi colocado um abutment conectando ao implante e ainda não tinha os abutments
para CAD/CAM. Isso, acho que isso é de 2010, 2011. Né? Então a gente optou com o laboratório fazer um abutment, né? Encaixar ele no implante e aí escanear, fazer o escaneamento como se fosse um dente. Né? Então você faz ali como se fosse um dente, aí o desenho, né, do dente. Aqui é um bloco da Vita muito legal chamado Real Life. Né? Ele tem essa área mais translúcida, imitando o esmalte, e essa área mais saturada, imitando a dentina. Então fica muito bonito isso. Então você não precisa pintar o dente. A saturação, a coloração vem lá de dentro. Fica muito bonito o resultado. Mas ele não acabou não. Aqui está ele, né? Ó, isso aqui não é pintura, isso aqui, tá? Isso aqui já vem realmente dentro do próprio dente. Né? Isso aqui eu acho que 2017, ali é 2012, 5 anos de diferença. Né? Tem um pouquinho de perda gengival ali, mas muito estável, né? E obviamente a coloração estável porque não é pintado, é uma cor intrínseca do próprio bloco. Aqui um outro caso, então no caso aqui eu falei dos scan body, né? Então aqui nós temos os scan body encaixados nesse componente que a gente chama de scan post, né? De scan post. Ele fica bem para fora da gengiva, aí você vai comunicar ao teu software que é um scan post, né? Porque nós temos o scan post, que é um pouco mais alto, que é próprio para moldagem, né? E aqui o tie base. O tie base é onde vai encaixar a coroa de cerâmica, já é próprio para você fazer a finalização da prótese. Então você pode usar o scan post ou o tie base. E nesse tie base você vai colocar o scan body, que é essa pecinha aqui, ó, né? Que é essa pecinha que ela é escaneável. É ela que o leitor, é ela que a câmera vai captar. A diferença é que o scan post é um pouco mais para fora, quando você tem uma profundidade gengival do implante, né? E aqui no caso, então, quando o implante está mais superficial. Vamos lá. Aí você manda para o laboratório, ele bota em oclusão. É legal que você vai escanear já a borda gengival, né? Você define o quanto que você quer dessa gengiva, se afastando do teu dente, o desenho, né? A confecção da coroa, uma peça em zircônia, né? Ali a imagem dela, então no bloco. Você vai optar por um bloco perfurado para fresar essa coroa. Aqui ela então sendo fresada, né? Ela sendo fresada. Aí a estrutura não sinterizada da zircônia, interessante vocês terem noção disso, ela fica aí 22% maior, né? A zircônia é muito dura, então ela tem que ser só estabilizada com ítrio. Aí você vai pigmentar uma zircônia, né? Você mergulha ela num pigmento, e depois você sinteriza num forno, um forno agora de sinterização a 1540 graus, né? Às vezes você pode fazer isso em 90 minutos, ou dependendo do tamanho da ponte, até em 12 horas, tá? Acredite, vai uma grana aí de energia elétrica, né? Mas às vezes fica de 11 a 12 horas ali sinterizando, né? E aí ela tem um tamanho maior, depois ela diminui, né? Aquela percentagem ela diminui e ela vem então à forma original. E você pode pintar ela antes de sinterizar, né? Você pode, como ela é semelhante a um giz, um pouquinho mais duro que um giz, ela absorve esses corantes e na hora que ela sinteriza, ela fica colorida e ela puxa essas cores que você pintou. Fica muito bonito. Aqui a gente fez uns casinhos também em tie base, né? Aqui após a aplicação do glaze, né? Aqui é um caso de coroa, então, de zircônia. Outros casinhos, não é a intenção ficar falando de implante para vocês, mas acho bacana vocês conhecerem, até porque vocês vão pegar isso, assim que se formarem, vão pegar casos sobre implante, né? Assim, tá havendo um derramamento de implantes no mercado, todos os tipos de implante, vocês vão pegar bastante isso com certeza. Acho legal vocês terem um domínio. Então, aqui tem o implante, aqui tem a conexão, né? A conexão que vai encaixar no implante, e essa pecinha para fora aqui é onde encaixa nesse buraquinho aqui, né? Então, a tua coroa que vai ser fresada, ela vai ser cimentada nessa porção aqui, a gente chama de chaminé, né? E aí você então parafusa, encaixa essa pecinha no seu implante.
e aí fica preso então a coroa ali. Aqui mais um caso, né, uma associação de trabalho de dente natural com prótese sobre implante, né? Então ali a gente novamente marca onde é que marca o eixo de inserção do dente, o eixo de inserção da peça, aqui ó, antes dela ser fresada, né, o bloco, aquela conexão encaixadinha ali, só para mostrar. Você desenha, né, o que você quer. O legal é que você faz tudo, né? Você marca MH, você marca a lateralidade, a lateroprotrusão, a retrusão. É muito bacana você ficar estudando e definindo. Aqui eu botei, eu gosto de mostrar isso. Aqui o software dizia que ia encaixar ali, que ia bater ali, e aí a gente botou em boca e está lá, olha só. Né? Botamos o Acufilme e está marcando ali bem no ápice da cúspide vestibular daquele segundo premolar. Então é um recurso muito viável e muito confiável também, né? Aqui uma imagem de cima. Ela está roxinha, né, porque era aquele blue block, né, no IMEX, um disilicato de lítio, depois que ele foi então cristalizado e finalizado o trabalho. Então essa coroa aqui é uma peça pura de cerâmica, ela não é metalocerâmica, ela é pura de cerâmica. Tanto essa quanto essa aqui é um canino. Aqui tinha uma distância que precisava fechar entre o lateral e o canino. Qual é o recurso que a gente fez, né? Eu fiz um canino e um lateralzinho em cantilever um pouquinho mais trepadinho sobre o canino. Aí deu uma mesclada ali naquela imagem, né? Olha só, aí ficou bem aceitável para o paciente. Então aqui é em cantilever, né? Aqui é a mesma coisa, olha só, tá ali o cantilever, né? Caso bem tranquilo, né? Ela então fica com dois laterais e sem força mastigatória, nada, é bem sossegado ali, bem estável essa conexão. Aqui para mostrar, né, então, o encaixe, né, a gente mostrou ontem aquele multilayer, né, no caso do multilayer a gente encaixa uma peça de zircônia e uma peça de cerâmica. Essa peça de cerâmica é cimentada sobre essa peça de zircônia, no caso do dente, e aí direto no dente. No caso do multilayer sobre implante, você tem uma terceira parte que é o tie base. Então, você faz uma conexão tie base de metal, estrutura de zircônia e estrutura de cerâmica. Particularmente com o IMEX, que é uma estrutura muito resistente, eu não uso mais essa condição aqui. Eu aboli, né, a conexão em zircônia e faço as minhas peças em IMEX e cimento diretamente no tie base aqui, né. Aqui uma ponte, então seria então dois tie bases, né? E aí nessa ponte a gente vê então uma peça de IMEX cimentada sobre esses dois pontos sobre implante, né? É mais um recurso do CAD/CAM. Aqui você faz as duas peças em zircônia, um veneer, né, em IMEX, e depois cimenta, né, faz a cimentação e fica então essa parte de zircônia por dentro e o veneer, a cobertura externa, em IMEX. Extremamente resistente, viu? Outra coisa que o laboratório pode te mandar são as pontes, né? As pontes sobre implante, né? Então eles fazem aí a aplicação sobre o metal, né? E aí depois a aplicação da cerâmica sobre esse metal e te mandam, né? Então se você confia na sua moldagem, né, normalmente o laboratório já te manda pronto, né? Porque o CAD/CAM não é para ter erro. Então, se você quiser provar, é interessante. Se você quer até criar uma curva de aprendizagem, né? Você com calma ir fazendo, né? Manda, confere, mas vai chegar um tempo que o laboratório vai acabar mandando isso para ti numa pegada só, tá? Você trabalhando com o tempo, você vai conhecendo bem, né, o software e o laboratório também vai conhecendo os teus trabalhos também, né?